A Índia é uma explosão de cores, sons e vida que desperta seus sentidos. Desde mercados movimentados até templos antigos, este vibrante país oferece uma sobrecarga sensorial única. Se você não está familiarizado com a cultura indiana, há muitas coisas que podem te surpreender. Junte-se a nós enquanto exploramos 20 fatos impressionantes sobre a Índia. Número 1. Diversidade linguística. A Índia é o lar de impressionantes 1.500 línguas diferentes, mais do que qualquer outra nação, tornando-a um verdadeiro recordista em diversidade linguística. Esse rico mosaico de idiomas reflete as complexas dinâmicas históricas, sociais e culturais do país, com cada idioma pertencendo a uma das principais famílias linguísticas: indo-ariana, dravidiana, austro-asiática ou tibeto-burmanesa. A paisagem linguística é tão diversa que a língua falada muda a cada poucos quilômetros, cada uma com seus scripts, sons e regras gramaticais únicos. Embora o Hindi, escrito no alfabeto Devanagari, seja reconhecido como a língua oficial do governo central, a Constituição indiana reconhece 22 línguas no 8º anexo. Essa diversidade linguística apresenta desafios na prestação de serviços educacionais, governamentais e midiáticos em inúmeras línguas. Há também preocupações sobre a preservação das línguas, já que muitas estão em risco de extinção devido ao domínio de idiomas amplamente falados como o hindi e o inglês. Número 2. As vacas sagradas. Na Índia, as vacas são consideradas animais sagrados e são livres para vagar. A reverência pelas vacas está profundamente enraizada na tradição hindu, onde a vaca é vista como um símbolo de vida, fertilidade e maternidade. Segundo as escrituras hindus, a vaca é um presente dos deuses e deve ser tratada com respeito e devoção. As vacas são associadas a várias divindades hindus, especialmente o Senhor Krishna, que é frequentemente retratado como um pastor de vacas. Muitos hindus acreditam que cuidar das vacas pode levar ao mérito espiritual e a uma vida melhor após a morte. Devido a essa crença, é ilegal abater vacas na maior parte da Índia, e em muitos estados o abate é punível com prisão. Isso leva a uma grande população de vacas vagando livremente nas ruas, muitas vezes causando engarrafamentos e outros incômodos. No entanto, as vacas também desempenham um papel prático nas áreas rurais, sendo uma fonte de leite e usadas para arar os campos. O esterco e a urina das vacas também são usados em rituais hindus tradicionais e são acreditados possuir propriedades purificadoras. O status sagrado das vacas na Índia é um fenômeno cultural único que reflete a profunda interligação entre religião, tradição e vida cotidiana no país. Número 3. A tribo da ilha de North Sentinel. A ilha de North Sentinel, uma pequena ilha no arquipélago de Andaman, é o lar de uma das tribos mais isoladas do mundo, os sentineleses. Essa tribo indígena habita a ilha há aproximadamente 60 mil anos e tem rejeitado violentamente qualquer contato com o mundo exterior. Acredita-se que os sentineleses sejam descendentes diretos dos primeiros humanos que emergiram da África e mantiveram seu modo de vida por milhares de anos. Eles são caçadores-coletores, usando ferramentas e armas primitivas para caçar e pescar, e mostraram notável resiliência ao sobreviver ao tsunami no Oceano Índico de 2004. O governo indiano reconheceu o desejo dos sentineleses de permanecerem isolados e tornou ilegal que qualquer pessoa se aproxime a menos de 5 milhas náuticas da ilha. Essa decisão foi tomada após vários incidentes de comportamento agressivo da tribo em relação aos forasteiros, incluindo a trágica morte de um missionário americano que tentou fazer contato com eles em 2018. O isolamento dos sentineleses também os protegeu de doenças para as quais não têm imunidade. Qualquer contato com forasteiros poderia potencialmente dizimar toda a tribo. Como resultado, pouco se sabe sobre sua língua, cultura ou modo de vida. Número 4. O casamento de sapos. Você provavelmente já ouviu a história da princesa que beijou um sapo, mas e quanto a um sapo casando com outro sapo? Somente em um lugar como Varanasi, uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo, você poderia encontrar um ritual tão único. A cerimônia de casamento de sapos, realizada anualmente para apaziguar os deuses da chuva, envolve o casamento simbólico de 2 sapos. Acredita-se que a cerimônia traga uma boa monção, essencial para a agricultura e a prosperidade geral da região. O ritual começa com a seleção de 2 sapos, que são vestidos como noiva e noivo.
completos com trajes e joias em miniatura. Um sacerdote hindu conduz a cerimônia de casamento, recitando mantras sagrados e realizando rituais costumeiros. Esses sapos casados são então soltos em um corpo d'água próximo, simbolizando sua jornada como casal. Locais e visitantes participam desse evento peculiar, que é tanto uma cerimônia religiosa solene quanto um espetáculo divertido. Número 5. O lugar habitado mais úmido da Terra. Mawsynram, uma pequena vila situada nas colinas verdejantes de Meghalaya, no nordeste da Índia, detém a notável distinção de ser o lugar habitado mais úmido da Terra. Segundo o Guinness Book of World Records, Mawsynram experimenta uma média anual de chuvas de 1.186 centímetros, superando em muitos níveis de precipitação de qualquer outro local habitado no planeta. Para colocar isso em perspectiva, Mawsynram recebe mais de 10 vezes a quantidade de chuva de Londres, que tem uma média de 58 centímetros por ano, e mais de 5 vezes a de Nova York, que recebe aproximadamente 118 centímetros anualmente. A impressionante quantidade de chuva da vila pode ser atribuída à sua localização geográfica única e à influência dos ventos das monções do sudoeste, que trazem grandes quantidades de umidade da Baía de Bengala. Durante os meses de pico das monções, junho e julho, Mawsynram experimenta uma chuva incessante, muitas vezes medindo até 700 centímetros em apenas 2 meses. As chuvas constantes transformam a paisagem em um paraíso verdejante, com florestas exuberantes, cachoeiras e vales enevoados se estendendo até onde a vista alcança. Os locais se adaptaram à chuva constante, desenvolvendo soluções únicas para navegar suas vidas diárias. Uma dessas inovações é o uso de cups, guarda-chuvas tradicionais feitos de bambu e folhas de bananeira. Essas criações engenhosas são não apenas à prova d'água, mas também grandes o suficiente para abrigar a cabeça e o torso do usuário, permitindo que realizem suas atividades diárias apesar dos desafios impostos pelas chuvas incessantes. O povo de Mawsynram aprendeu a prosperar nesse ambiente único, com a chuva abundante nutrindo a rica biodiversidade da região, apoiando uma ampla gama de flora e fauna, incluindo espécies raras e ameaçadas. As paisagens verdejantes da vila e as cachoeiras pitorescas também atraem turistas de todo o mundo, atraídos pela oportunidade de testemunhar a natureza em seu estado mais inspirador. Número 6. Leite e laticínios. Leite e produtos lácteos, embora sejam básicos da dieta indiana, são frequentemente considerados itens alimentares inseguros no país. Cerca de 10% das amostras de leite processado foram encontradas contendo contaminantes como aflatoxina M1, antibióticos e pesticidas, representando sérios riscos à saúde dos consumidores. O problema é agravado pelo fato de que uma parte significativa do leite consumido na Índia é não embalado e proveniente de pequenos agricultores ou laticínios locais. Esse setor informal muitas vezes carece de medidas adequadas de controle de qualidade e supervisão regulatória, levando à adulteração do leite com água, detergente ou outras substâncias para aumentar o volume e os lucros. Em grandes cidades como Delhi, leite e produtos lácteos foram encontrados entre os itens alimentares mais adulterados. Uma pesquisa do Departamento de Segurança Alimentar de Delhi descobriu que, de 2.888 amostras de leite testadas, 477 não atenderam AOS padrões de qualidade, destacando a escala do problema. Não surpreendentemente, a Índia é o maior produtor de leite do mundo, representando mais de 20% da produção global. O setor lácteo do país tem sido uma grande história de sucesso, com a produção de leite aumentando mais de 4% anualmente nas últimas 2 décadas. No entanto, esse rápido crescimento também sobrecarregou a infraestrutura de segurança alimentar do país, levando a lacunas na monitoração e na aplicação da lei. Número 7. Uma reunião visível do espaço. O Kumbh Mela da Índia é uma demonstração impressionante de fé e do poder da conexão humana. Com um recorde de 50 milhões de peregrinos registrados em 2019, o Kumbh Mela detém o recorde da maior reunião pacífica já registrada. A cada 12 anos, milhões de devotos hindus embarcam em uma peregrinação para banhar-se nos rios sagrados da Índia. Esse ato sagrado, acreditado para limpar os pecados e trazer libertação espiritual, atrai pessoas de todos os cantos do globo.
A escala dessa reunião é tão imensa que cidades temporárias são montadas para acomodar o vasto número de peregrinos. Esses acampamentos extensos, completos com estradas, pontes, hospitais e instalações sanitárias, são o que torna o Kumbh Mela visível do espaço. Em 2013, durante o Maha Kumbh Mela realizado em Prayagraj, a magnitude do festival foi capturada em imagens de satélite, demonstrando a impressionante extensão da congregação humana. Número 8. Ferrovias indianas. As ferrovias indianas não são apenas um modo de transporte. São uma linha vital que conecta as diversas regiões e povos da nação. Com mais de 1 milhão de funcionários, é um dos maiores empregadores do mundo, superando a força de trabalho de muitos países. A escala das ferrovias indianas é um testemunho de seu papel crucial no desenvolvimento socioeconômico do país, operando em uma rede de mais de 66 mil quilômetros de trilhos e atendendo a mais de 8 bilhões de passageiros anualmente. O funcionamento suave dessa vasta rede é uma tarefa hercúlea, possibilitada pela dedicação e trabalho árduo de seus funcionários, que variam de mantenedores de trilhos e operadores de sinais a maquinistas e chefes de estação. Um dos feitos mais notáveis das ferrovias indianas é a construção da ponte Chenab, a ponte ferroviária mais alta do mundo, que atravessa o rio Chenab em Jammu e Caxemira. Essa maravilha da engenharia fica a uma altura de 359 metros, tornando-a mais alta que a Torre Eiffel. A ponte faz parte do projeto da linha ferroviária Udhampur-Srinagar-Baramulla, que visa conectar o Vale da Caxemira ao resto do país. A construção da ponte Chenab não foi uma tarefa fácil, dadas as condições desafiadoras do terreno e do clima da região. A ponte é projetada para suportar ventos de até 256 km por hora e é construída para resistir a forças sísmicas de alta intensidade. Número 9. Um templo que supera marcos famosos. Um templo na Índia, o templo Tirumala Venkateswara, atrai mais visitantes que o Taj Mahal e a Grande Muralha da China combinados. Enquanto esses dois marcos icônicos são renomados globalmente, atraindo milhões de visitantes a cada ano, eles são superados em número de visitantes por essa atração menos conhecida. Localizado na cidade de colina de Tirumala, em Andhra Pradesh, este templo dedicado ao Senhor Venkateswara, uma forma do deus hindu Vishnu, atrai cerca de 30 a 40 milhões de peregrinos anualmente. O templo é considerado um dos locais de peregrinação hindu mais sagrados, famoso por sua arquitetura dravidiana e pela crença de que o Senhor Venkateswara realiza os desejos dos devotos. O influxo de peregrinos atinge seu pico durante o festival anual Brahma Estavam, atraindo devotos de todo o mundo. Esse número impressionante de visitantes destaca o papel vital da espiritualidade na sociedade indiana, ilustrando como a fé pode superar até mesmo símbolos universalmente reconhecidos de patrimônio cultural em atrair pessoas. Número 10. Uma vila sem portas. Em um mundo onde segurança e privacidade são frequentemente sinônimos de trancas e barreiras, a vila de Shani Shingnapur, em Maharashtra, apresenta um contraste marcante. Aqui, as casas não têm portas e os negócios operam sem qualquer forma de segurança. Essa prática incomum está enraizada na fé inabalável da vila em Lord Shani, o deus hindu associado ao planeta Saturno. Segundo as crenças locais, Lord Shani é o guardião e protetor da vila, e sua presença é suficiente para deter qualquer forma de crime ou maldade. Os moradores confiam tanto no poder divino de Lord Shani que não veem necessidade de portas ou trancas. Essa tradição tem sido seguida por séculos, sem relatos de furtos ou roubos. A ausência de portas em Shani Shingnapur não é apenas uma questão de fé. Também reflete o forte senso de comunidade e confiança que une os moradores. Número 11. Terra de templos. A Índia é uma terra de devoção espiritual, onde o sagrado e o mundano se entrelaçam em um mosaico de fé e tradição. No coração dessa devoção está um número impressionante de templos, com estimativas sugerindo que há mais de 648 mil templos hindus espalhados pelo país. Esse número surpreendente reflete o papel central que a religião desempenha na vida dos 1 bilhão e 100 milhões de hindus da Índia, que compõem a vasta maioria dos 1 bilhão e 200 milhões de praticantes do hinduísmo no mundo. O grande número e a diversidade dos templos da Índia são um reflexo da rica herança espiritual do país e da influência duradoura do hinduísmo em sua cultura e sociedade.
Desde a grandiosidade dos antigos templos de Tamil Nadu até os santuários intricadamente esculpidos de Rajasthan, cada templo conta uma história única de fé, arte e história, oferecendo um vislumbre dos corações e mentes das pessoas que os construíram e adoraram dentro deles. A cidade sagrada de Varanasi sozinha é lar de mais de 23 mil templos, uma concentração impressionante de arquitetura religiosa que atrai peregrinos e turistas de todo o mundo. Os templos, ghats e vielas estreitas da cidade são um microcosmo da diversidade espiritual da Índia, com devotos de todas as idades e origens se reunindo para orar, meditar e buscar consolo na presença do divino. No entanto, a paisagem espiritual da Índia não se limita ao hinduísmo. O país também abriga uma população significativa de muçulmanos, sikhs, cristãos, jainistas e budistas, cada um com seus próprios locais de culto e tradições religiosas únicas. De fato, a Índia abriga mais de 300 mil mesquitas, atendendo às necessidades de sua substancial população muçulmana e demonstrando o compromisso do país com o pluralismo religioso e a coexistência. Os milhões de templos que pontuam a paisagem indiana não são apenas locais de adoração, são também centros de vida comunitária, educação e interação social. Muitos templos administram escolas, hospitais e organizações de caridade, fornecendo serviços essenciais às suas comunidades e promovendo um senso de responsabilidade compartilhada e compaixão. Número 12. O tabu da afeição pública. Exibir afeto em público, como beijar, abraçar e dar as mãos, é considerado tabu na Índia e é desaprovado pela maioria da população. Essa norma social está profundamente enraizada na cultura conservadora do país, que valoriza muito a modéstia e a reserva em espaços públicos. O tabu contra a afeição pública é tão forte que até mesmo casais casados muitas vezes se abstêm de gestos íntimos em público, temendo a desaprovação social e o assédio. Essa atitude é particularmente prevalente em áreas rurais e entre gerações mais velhas, que veem esse comportamento como um sinal de decadência moral e influência ocidental. As consequências de violar essa norma social podem ser severas, variando desde olhares desaprovadores e assédio verbal até ações legais. Em alguns casos, casais foram presos ou multados por se beijarem em público, desencadeando debates sobre liberdade pessoal e valores culturais. Embora as gerações mais jovens e as populações urbanas estejam gradualmente se tornando mais aceitantes da afeição pública, o tabu continua sendo uma força poderosa na vida indiana. Número 13. A religião mais antiga do mundo. O hinduísmo é frequentemente considerado a religião mais antiga do mundo, com raízes e costumes que remontam a mais de 4.000 anos. As origens do hinduísmo podem ser traçadas até a civilização do Vale do Indo, que floresceu no subcontinente indiano por volta de 2.500 antes da Era Comum. Ao contrário de muitas outras religiões, o hinduísmo não tem um fundador único, nem um texto sagrado único ou um conjunto comum de ensinamentos. Em vez disso, é uma coleção diversificada de tradições, práticas e crenças que evoluíram ao longo de milhares de anos. Os princípios fundamentais do hinduísmo incluem a crença na reencarnação, na lei do karma e no objetivo final de libertação do ciclo de nascimento e morte. Os textos sagrados do hinduísmo, conhecidos como Vedas, são considerados alguns dos textos religiosos mais antigos do mundo. Esses textos, compostos em sânscrito, contêm hinos, filosofia e orientações sobre práticas rituais. Outros textos importantes incluem os Upanishads, o Bhagavad Gita e os Puranas. Ao longo de sua longa história, o hinduísmo influenciou e foi influenciado por várias tradições culturais e religiosas, absorvendo e adaptando novas ideias enquanto mantinha suas crenças centrais. Hoje, com mais de 1 bilhão de seguidores, o hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, e sua influência pode ser vista na arte, literatura, filosofia e espiritualidade em todo o mundo. Número 14. Sistema de casamento complexo. O sistema de casamento da Índia serve como o lado sombrio do país, com casamentos arranjados, casamentos forçados e casamentos infantis sendo prevalentes em algumas regiões. Apesar dos esforços legais para combater essas práticas, elas continuam a persistir, especialmente em comunidades rurais e tradicionais. Casamentos arranjados, onde as famílias escolhem parceiros para seus filhos com base em fatores como casta, religião e status socioeconômico, ainda são a norma em muitas partes da Índia.
Embora alguns argumentem que casamentos arranjados proporcionam estabilidade e compatibilidade, os críticos apontam que eles frequentemente priorizam os interesses familiares sobre a escolha e felicidade individual. Mais preocupantes ainda são os casamentos forçados, onde indivíduos, muitas vezes mulheres, são coagidos a casar contra sua vontade. Essa prática é particularmente prevalente em regiões como Jammu e Caxemira, onde algumas famílias até enganam suas filhas para retornarem do exterior para esses casamentos. Casamentos infantis, embora ilegais, também permanecem um problema significativo na Índia. O país tem uma das maiores taxas de casamento infantil do mundo, com meninas de até 10 anos sendo casadas com homens mais velhos. Essa prática não apenas viola os direitos das crianças, mas também perpetua ciclos de pobreza e desigualdade de gênero. A prática do dote, onde a família da noiva dá dinheiro ou bens à família do noivo, é outro aspecto problemático do sistema de casamento indiano. Embora proibida desde 1961, as exigências de dote continuam a sobrecarregar as famílias e contribuem para a violência contra as mulheres. Apesar desses desafios, a mudança está ocorrendo lentamente, com mais jovens defendendo seu direito de escolher seus parceiros e mais famílias abraçando os casamentos por amor. No entanto, com um número estimado de 10 milhões de casamentos ocorrendo na Índia a cada ano, a escala do problema permanece vasta, exigindo esforços sustentados tanto do governo quanto da sociedade civil para garantir que o casamento na Índia se torne uma fonte de alegria e igualdade, em vez de opressão e sofrimento. Número 15. Poluição e o Taj Mahal. O Taj Mahal, o icônico monumento da Índia e símbolo de amor, está mudando de cor, devido aos altos níveis de poluição do ar. O mármore branco, outrora reluzente, está lentamente se tornando amarelo e verde, um testemunho da crescente crise de poluição do país. O mausoléu do século XVII, construído pelo imperador mogol Shah Jahan, em memória de sua amada esposa Mumtaz Mahal, atrai milhões de visitantes todos os anos. Seu design intrincado e mármore branco imaculado fizeram dele uma das estruturas mais reconhecíveis do mundo. No entanto, os níveis crescentes de poluição do ar na cidade próxima de Agra têm prejudicado a aparência do monumento. Os principais culpados pela descoloração são o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, que reagem com o carbonato de cálcio do mármore, levando à formação de manchas amarelas e marrons. Além disso, o alto nível de partículas no ar se deposita na superfície do Taj Mahal, contribuindo ainda mais para sua descoloração. Esforços têm sido feitos para combater esse problema, incluindo o estabelecimento de uma área de 4.000 metros quadrados de proteção ao redor do monumento, onde padrões rigorosos de emissão são aplicados. No entanto, com a rápida industrialização e crescimento das cidades próximas, os níveis de poluição continuam a subir, representando uma ameaça contínua à beleza e longevidade do Taj Mahal. Número 16. Alerta de assinatura. A vibrante cena de comida de rua da Índia é adorada por seus sabores tentadores e incrível variedade. No entanto, o lado sombrio da comida de rua indiana pode ser a falta de saneamento adequado. Muitos vendedores muitas vezes preparam comida sem luvas e coberturas adequadas para a cabeça e misturam os ingredientes com as mãos nuas. A comida permanece descoberta, atraindo moscas e poeira, o que pode infelizmente contribuir para a disseminação de doenças transmitidas por alimentos. Ainda assim, com alguma cautela, o apelo da comida de rua indiana pode ser difícil de resistir. Já experimentou? Se sim, compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Número 17. Hóquei no gelo na Índia. A Índia tem uma equipe de hóquei no gelo, apesar de seu clima predominantemente quente, um fato que pode surpreender muitos. Ao contrário do clima quente do país, uma característica geográfica única facilita o esporte. As regiões frias do deserto de Ladakh e algumas partes de Himachal Pradesh, nas cordilheiras do Himalaia, fornecem as condições necessárias para o hóquei no gelo. Nessas áreas, as temperaturas no inverno podem cair abaixo de zero, formando pistas de gelo naturais em lagos e lagoas congeladas. Esse cenário oferece uma oportunidade para os moradores locais se envolverem em esportes no gelo, incluindo hóquei no gelo. Nessas regiões, o hóquei no gelo é praticado há várias décadas, inicialmente introduzido por militares estacionados lá. O esporte gradualmente ganhou popularidade entre os jovens locais.
eventualmente levando à formação da equipe nacional em 2002, sob a Associação de Hóquei no Gelo da Índia. Apesar dos desafios, como falta de infraestrutura, suporte financeiro limitado e escassez de equipamentos, a equipe de hóquei no gelo da Índia demonstrou notável resiliência e dedicação. Seus esforços foram recompensados em 2015, quando a equipe participou de seu primeiro torneio internacional, a Copa Desafio da Ásia, marcando um marco significativo para o hóquei no gelo na Índia. Em 2017, o governo indiano reconheceu o hóquei no gelo como um esporte prioritário, alocando fundos para a construção da primeira pista de gelo artificial de tamanho completo do país, em Ladakh. A conclusão dessa instalação marcou um grande ponto de virada para o hóquei no gelo indiano, proporcionando à equipe um espaço dedicado para treinar e competir e inspirando uma nova geração de jogadores a praticar o esporte. Número 18. O Lago de Esqueletos. O Lago Rupkund, também conhecido como Lago dos Esqueletos, é um lago glacial de alta altitude no estado indiano de Uttarakhand. O lago é famoso pelas centenas de esqueletos humanos antigos encontrados dentro e ao redor dele, datando do século IX. Um guarda florestal britânico descobriu os esqueletos pela primeira vez em 1942. Inicialmente, pensava-se que os esqueletos eram de soldados japoneses que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a datação por radiocarbono revelou que os esqueletos eram muito mais antigos, datando de cerca de 850 da Era Comum. Estudos adicionais indicaram que os indivíduos morreram devido a uma tempestade de granizo, pois os esqueletos tinham fraturas e lesões consistentes com grandes pedras de granizo. O folclore local fala de uma peregrinação real ao santuário próximo de Nanda Devi, durante a qual o rei e sua comitiva foram pegos em uma tempestade severa de granizo, levando à sua morte. O Lago Rupkund permanece um mistério, com muitas perguntas sem resposta sobre a identidade e a origem dos indivíduos encontrados lá. O local atrai tanto pesquisadores quanto turistas curiosos, atraídos pela história macabra e pela deslumbrante paisagem do Himalaia. Número 19. Comer com as mãos. A maioria dos indianos come apenas com as mãos, uma prática que pode parecer incomum para algumas culturas, mas é a opção mais sensata e disponível para literalmente bilhões de pessoas. Na cultura indiana, o uso das mãos para comer aparentemente começou com ensinamentos que remontam a milhares de anos, com cada dedo representando um dos 5 elementos. Essa crença desempenha um papel na preparação e consumo de alimentos. Existe a noção de que unir todos os dedos permite que se aproveite mais plenamente o sabor da comida consumida. Também é uma marca de respeito comer com as próprias mãos, especificamente a mão direita, pois esta é considerada limpa, enquanto a mão esquerda não é utilizada por razões óbvias. Enquanto para algumas culturas comer com as mãos pode parecer incomum, é uma tradição profundamente enraizada na Índia que reflete a rica herança cultural do país e a praticidade de usar os instrumentos mais disponíveis para a alimentação. Muitos pratos indianos tradicionais, como refeições à base de arroz e pães como roti e naan, são projetados para serem comidos com as mãos, permitindo uma experiência gastronômica mais tátil e imersiva. Apesar da crescente influência da cultura ocidental e do uso crescente de utensílios em áreas urbanas, a tradição de comer com as mãos permanece uma parte querida e integral da cultura indiana. Número 20. A colina magnética. A colina magnética em Ladakh, na Índia, cria uma ilusão óptica que desafia a gravidade. Apesar da crença dos residentes locais de que a colina é uma escadaria para o céu, é mais provável um fenômeno visto em vários lugares ao redor do mundo. Existem alguns lugares como esta colina magnética que parecem subir quando, na verdade, descem e descem quando, na verdade, sobem, um mundo de cabeça para baixo. Se você sair em busca deste lugar estranho, ele foi sinalizado como o fenômeno que desafia a gravidade. Uma caixa branca útil foi marcada na estrada onde você deve estacionar seu veículo, colocá-lo em ponto morto e permitir que seu carro comece a se mover alarmantemente para frente, aparentemente morro acima. Esta é a estrada conhecida como Estrada Magnética, mas apesar de sua aparência, na verdade desce. Alguns moradores acreditam na teoria da escadaria para o céu, segundo a qual a estrada era antigamente o lugar que conduzia os bons em seu caminho para o céu. Outra ideia é que a colina possui uma força magnética extra forte,
suficiente para interferir com aeronaves que passam, embora isso não tenha sido provado. A teoria mais aceita, apesar de não ser comprovada, é que isso é uma colina de ciclopes, criando uma ilusão óptica que faz o motorista pensar que está subindo quando, na verdade, está descendo. Número 21. Pecuária na Índia. A paisagem da Índia é moldada por um vínculo profundo entre humanos e animais. Essa conexão é evidente na vasta população pecuária da nação, que ultrapassa 500 milhões, sustentando tanto a vida rural quanto urbana. Essa população diversificada inclui vacas, búfalos, ovelhas, cabras, porcos, camelos, cavalos e uma vibrante variedade de aves. A pecuária desempenha um papel crucial na segurança alimentar da Índia, oferecendo uma fonte constante de sustento essencial na forma de leite, carne e ovos. O setor pecuário é um alicerce da paisagem agrícola da Índia e a base de sua economia rural. Além de fornecer alimentos, os animais de criação servem como parceiros indispensáveis na agricultura, com a força constante de bois e búfalos impulsionando o arado dos campos, enquanto seu esterco atua como um potente fertilizante orgânico, nutrindo o solo que sustenta as colheitas. Apesar dos desafios, a população pecuária da Índia tem crescido continuamente ao longo dos anos, graças a programas de reprodução bem-sucedidos, melhoria nos cuidados com a saúde animal e o foco do governo no desenvolvimento rural e na redução da pobreza. Obrigado por assistir. Continue em nosso canal assistindo a um desses outros vídeos que estão na tela. Cuidem-se, pessoal!